Fê. E eu sou a Maria Eduarda. E a gente é da equipe do Young News. Dipping down Long Beach Boulevard, I only ride with my dogs, and I don't give a f about none of y'all. I'm riding till the wheels fall off, I only ride with my dogs. O Young News é um projeto aqui do SESI Planalto que tem como objetivo despertar o interesse dos alunos pela leitura, pela escrita, pela criação e pela comunicação. E ele também é usado para informar os alunos sobre os eventos aqui da escola. Além disso, nós temos o jornal que conta com assuntos que estão se repercutindo bastante, assuntos também voltados para o Enem e assuntos como o tema de hoje, sobre a inteligência artificial e muitos outros assuntos. Antes de começar o nosso bate-papo, eu queria agradecer ao professor Nicolas por ter aceitado o nosso convite para participar do nosso podcast. Pessoal, muito obrigado por ter me convidado, é uma honra participar desse projeto incrível que está aí trazendo conteúdo de altíssima qualidade aí com essa galerinha massa. Obrigada, nós que te agradecemos. Agora a gente vai fazer a leitura da biografia dele para vocês poderem conhecer ele um pouquinho melhor. Nicolas Cavalcante tem 28 anos, é professor de Física e Robótica. Foi aluno de escola pública, seguiu para o ensino superior na PUC como bolsista integral da ProUni. Começou lecionando em escolas públicas e fez uma pós-graduação em metodologias ativas, com a intenção de melhorar as práticas na percepção das necessidades dos estudantes. Logo após, em 2021, ingressou no SESI Planalto, onde pôde ter mais contato com a robótica educacional e com as equipes de robótica. E desde então vem tendo as melhores experiências como professor e técnico das equipes de robótica. Bom, agora que nós já conhecemos você um pouco melhor, fala um pouco sobre a robótica na nossa escola. Bom, o SESI, em geral, ele tem uma visão que dá muita importância para o uso da tecnologia na hora de você desenvolver ou de adquirir novas habilidades. Né? E essa visão ela é tornada real através de um programa, que é o Programa SESI de Educação Tecnológica. Então, nele a gente tem aulas de educação tecnológica em todas as fases do ensino. Então, aqui no SESI Planalto, especificamente, a gente tem lá do primeiro aninho até o terceiro ano do ensino médio. Então, aulas de robótica, elas vão permeando todas essas fases, né, educacionais. Então, por exemplo, a gente tem um material específico de Lego, né, que é o mais comum, digamos assim, aqui. A gente tem as maletas do primeiro ao terceiro, com atividades que são relativas a essa faixa etária. Então, você tem também maletas do quarto e do quinto ano, que aí você já tem motores, então já vem um pouquinho mais de eletricidade e tal. E a partir do sexto ano a gente tem outros kits que envolvem programação. Então aí já entra a ideia do SESI ser uma escola trilingüe, né? Então a gente tem português, inglês e também programação nas nossas aulas. Além disso, né, a educação tecnológica ela envolve todo esse kit, mas ela não se limita a esse kit. Então, vocês já podem ter visto aí projetos de ponte, de palito de picolé, garras mecânicas ou entre outros projetos que são também englobados pela educação tecnológica. Verdade, recentemente, no nono ano, nós tivemos esses dois projetos. No primeiro foi o da garra robótica e nesse terceiro a gente teve a construção das pontes palitos, que aliás os alunos arrasaram em todas as turmas, foram muito bem elaborados. Isso é muito legal. E hoje o nosso bate-papo é sobre a integralização da inteligência artificial nas escolas brasileiras. Para isso a gente fez algumas perguntinhas para você. Para começar, o que é inteligência artificial? Porque muita gente acha, mas é uma coisa que nós temos muito no dia a dia, pode até parecer uma pergunta boba, mas na verdade muita gente não conhece. Então você poderia dizer pra gente o que é? Sim, basicamente a inteligência artificial ela vai funcionar como o cérebro de um computador. Então você imagina, vai ser essa parte que vai pegar esse computador e vai fazer ele poder pensar ou resolver problemas, por exemplo. Então vai fazer ele tomar algumas decisões como se fosse uma pessoa. Entendi. Beleza? Então você vai imaginar um computador ou um robô que, por exemplo, com isso, né, pode criar coisas. Então você já vê arte digital feita por IA, né? Então você tem gibis, histórias inteiras que são feitas por IA. Você tem
posts de Instagram, né? Todas essas coisas são feitas por inteligência artificial nesse sentido. Esse dispositivo também, ele pode, por exemplo, aprender a jogar um jogo, ele pode reconhecer a sua voz. Recentemente eu vi um post no Instagram, eu não lembro qual era o nome do moço, mas ele praticamente fez o Jarvis do Homem de Ferro, sabe o Jarvis? Que ele, Jarvis, faz isso, faz aquilo. Ele tem uma mesa que aí ele projeta, né, as formas em 2D, ele consegue ampliar, consegue diminuir, ele conversa com a inteligência artificial, então tipo, é bem legal. E falando nisso, justamente essa inteligência artificial, eu vejo bastante vídeos assim que elas criam histórias. Sim. Que as pessoas usam pra criar histórias com imagens e são histórias assim que você fica, nossa, nem parece que foi uma inteligência artificial mesmo que fez. A inteligência artificial, para ela ter esse resultado, ela tem que ser treinada. Então ela tem uma bagagem, ela tem uma certa quantidade de dados que ela usa, né? Ela é treinada para isso, ou ela se treina, né? Então tem alguns outros pontos aí de machine learning e tal, mas isso é um papo mais disso. Entendi. E como a gente sabe, tudo que cria, tudo que é criado tem benefícios e malefícios. E você pode falar um pouquinho sobre os benefícios das inteligências artificiais nas escolas e como que o SESI Planalto enxerga essa integralização? Entendi. Por favor. Então assim, a inteligência artificial, nesse sentido que a gente conhece hoje, ela já existe tem alguns anos. Né? Então a gente ficou sabendo aí do ChatGPT e tal, assim, sei lá, ano passado, ou no final do outro ano. Só que ela já está aí, já tem quase 10 anos já, ou um pouquinho mais. Então assim, é lógico que quando uma coisa é nova, ela causa algum certo espanto. É normal. A gente viu isso acontecer várias vezes. Mas, na minha opinião, a parte boa, né, disso a gente precisa enxergar ela como uma ferramenta. Sim. Essas tecnologias, a gente precisa enxergá-las como ferramentas que vão ajudar, né, os alunos a resolver um problema mais complexo. Então, quando eu tenho um projeto, por exemplo, eu vou criar um dispositivo que limpa água de poça daqui. A gente tem um problema aqui e tal, a gente vai limpar a água de poça, por exemplo. Eu posso usar, por exemplo, o ChatGPT, o mais simples, para fazer uma listagem, para buscar dados que você teria que fazer uma busca mais trabalhosa, mais dispendiosa, né? Ia dar mais trabalho. Então você consegue melhorar alguns processos, você otimiza alguns processos dentro do seu trabalho para que você possa trabalhar em outras etapas do problema. Então esse é um exemplo muito básico e inclusive é um exemplo que é uma metodologia que é aplicada aqui no SESI. Então assim, a aprendizagem baseada em projetos, a aprendizagem baseada em problemas, são duas metodologias que a gente vê muito aqui no SESI. Uhum. Então, quando a gente pensa na integralização dessas tecnologias pelo SESI Planalto, você pode ver isso de várias maneiras. Primeiro, o investimento em tecnologia, conectividade, né, conexão, aparelhos multimídia, outros kits, né, que a gente tem à nossa disposição aí no Laboratório de Ciências, no Laboratório Maker. Então, tudo isso é um exemplo dessa integralização dessas tecnologias. Então, praticamente todos esses trabalhos de itinerários, né, tudo que o ensino médio mais especificamente faz, é um exemplo dessa integralização. Então, o SESI vem trazendo isso com muita força. É verdade. E, assim, mesmo ela sendo a inteligência artificial uma coisa muito boa e que a gente usa bastante, ainda assim tem escolas, como escolas públicas, muitas delas, não tem, né, essa integralização, esse acesso, justamente. Então, pensam nisso, quais dificuldades, né, enfrentadas na integralização das inteligências artificiais nas escolas em gerais? Entendi. Então, a primeira coisa é que a gente precisa de ter um ambiente propício para que isso aconteça. Então, não adianta a gente simplesmente jogar uma coisa e esperar que os professores e os alunos deem conta de fazer isso, né? Vamos fazer, e pronto. Então, o terreno precisa ser preparado.
Então, aqui no SESI Planalto, por exemplo, a gente já vê esse terreno sendo modificado várias vezes, recebendo aí os equipamentos e tal, mudando a metodologia e tal, para a gente ter o que a gente tem hoje. Mas quando, digamos assim, uma escola regular, né, uma escola que não seja o SESI, por exemplo, vai colocar isso, ela precisa ter isso em mente. Por quê? Quando você implementa esse tipo de ferramenta, você precisa ter uma metodologia que ela vai poder ser usada em plena capacidade, né? No seu potencial máximo. Então, isso envolve problemas de carga horária. Então, o professor, por exemplo, você tem 2 aulas de 50 minutos na semana. Como que você trabalha com um projeto com 100 minutos por semana? Sem contar que tem feriado, né? Essas coisas e tal. Então, são muitas coisas que atrapalham isso. Entendi. Aí você tem o problema da estrutura, que é, né, a conexão e tal, equipamentos. Aí você tem o problema da carga horária e você tem o problema de formação, né? Então, não é todo mundo que tem facilidade com tecnologia, não é todo mundo que tem essa noção do que fazer com algo novo, né? Com a tecnologia nova, principalmente quando você une esses dois, né? Sim. Aí, então, o professor precisa de formação. Ele precisa saber até onde ele consegue ir, o que ele precisa avaliar, qual etapa, né, do projeto essa ferramenta vai ser mais efetiva, né? Então, são três grandes problemas aí que eu vejo na hora dessa implementação. Então, ela não pode ser direta, assim, ela tem que ser um pouquinho mais gradual. Entendi. É verdade. E como você foi, né, professor e aluno de escola pública, você via, assim, eles tentando, às vezes, colocar essa integralização? Olha, já faz um tempinho, mas até o meu ensino médio, a última coisa que eu vi na implementação foi a FLL. A FLL, ela tava ali na escola onde eu estava, logo quando eu estava no 3º ano saindo. Entendi. Então, assim, ainda era muito tradicional, né? Normal, fila, tarefa e tal, prova. Então, não teve muita coisa diferente nesse sentido. Entendi. E como a gente sabe, você, mudando um pouquinho de assunto, você fez uma viagem, né, com a sua equipe de robótica. E se você puder contar um pouquinho pra gente como foi a experiência, pra gente saber mais. Legal. Então, aqui na escola a gente tem alguns projetos, né? Então, na robótica em si, a gente tem as FLL, que são as First Lego League, que é um torneio de Lego. A gente tem a FTC e a FRC e a F1 Schools, né? Então, essa viagem especificamente a gente fez com a Justice, que é a equipe de FTC. Aí o robô vai aí até uns 20 quilos, ele pode ser de qualquer material, né? Pode ser madeira, metal, que a equipe decidir. E aí essa viagem, ela foi um fruto de muito esforço, né? Que a gente conseguiu se destacar aí como o primeiro lugar no torneio nacional da temporada de 2022-2023, do ano passado. Então, nós pegamos o primeiro lugar geral e com isso nós fomos para Houston competir com as equipes que foram primeiros lugares nas outras regiões, nos outros países. Então, foi uma experiência Única. É sem palavras. A vibe do torneio, a organização, a dimensão, o tamanho, as culturas. Então, você vira para um lado, você está conversando com o time da Índia, você vira para o outro, você está conversando com o time da Coreia, e todo mundo falando inglês ali, conversando e debatendo estratégia para chegar na arena e fazer as coisas darem o mais certo possível. Assim, eu sei que se para mim foi uma coisa sem explicação, acho que eu não consigo nem conceber o que pode ter sido para os alunos, né, para os participantes. Realmente, que foram junto com a equipe lá. Muito legal, né? Pois é. E pra fechar, infelizmente, né, o nosso bate-papo, que obras você indicaria que falam sobre inteligência artificial para os nossos alunos? Então, a gente tem algumas maneiras de começar a perceber a inteligência artificial, de entender mais ou menos como que funciona. A gente tem jeitos mais formais, né, do conhecimento, muito mais informais que, assim, você pode ver, por exemplo, no livro e no filme Eu, Robô. Não sei se vocês já viram ou leram, mas você pode ter alguma noção de inteligência artificial ali,
né, de alguns impactos, mesmo que seja um filme ou uma história, né, fictícia e tal. Você tem alguns exemplos legais lá. E de maneira mais formal, tem um livro que chama Introdução à Inteligência Artificial. É bem direto assim mesmo, do Tom Tao-li. Então nele ele discute a inteligência artificial em geral, discute a influência dela nos dias de hoje. Tem um recorte histórico aí da evolução aí, né, da inteligência artificial. Então é bem legal para quem quer entrar aí, passar a conhecer mais aí dessa área aí de estudo. E é muito importante estar por dentro desse assunto e conhecer essas obras, porque tem capacidade desse tema cair no Enem, e se a gente conhecer isso, pode usar como repertório sociocultural. Então, muito obrigada pelas dicas, foi muito importante. E mais uma vez a gente quer te agradecer por ter aceitado o nosso convite. E por isso nós separamos uma lembrancinha pra Obrigado. você. Espero que você goste. Espero que você volte, né, E a falar volte sobre também. diversos assuntos com a gente. Muito obrigada, professor Muito Nico, obrigado, por ter foi um sido prazer, isso. gente. Foi um prazer. E eu espero que vocês aí de casa também tenham gostado do nosso bate-papo com o professor Nicolas, que acrescentou muita informação pra gente, né? Exatamente. Então, fiquem ligados que diariamente nós estamos postando nas nossas redes sociais, Yang News. E fiquem ligadinhos aqui no nosso canal no YouTube também, que vamos postar mais podcasts para vocês. É isso aí. Aí. Tchau! Aí.